Menina pobre salva garoto ferido. 20 anos depois, o CEO milionário aparece com uma revelação chocante. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A chuva caía forte, transformando o caminho de terra em lama. Min-jun, de 7 anos, corria pelo bosque, o coração acelerado. Ele havia escapado do grupo escolar durante a excursão, cansado das regras da professora. Queria explorar, sentir a liberdade. Mas agora, perdido, com a tempestade rugindo, o medo apertava seu peito. As árvores balançavam e o rio ao lado parecia vivo, suas águas escuras subindo rápido. Ele tropeçou em uma raiz e caiu, a mochila escorregando dos ombros. O chão molhado o puxou para perto do rio. Antes que pudesse se levantar, a terra cedeu e ele deslizou para a água gelada. O frio cortou sua pele e a correnteza o arrastou. Min-jun gritou, mas o som se perdeu no barulho da chuva. Ele bateu os braços, tentando agarrar qualquer coisa, mas só havia água. Do outro lado do rio, Isadora, de 8 anos, caminhava com sua turma. Seus cabelos loiros, agora grudados no rosto, brilhavam sob a luz fraca do céu cinza. Seus olhos azuis, profundos e intensos, captaram um movimento estranho na água. Ela parou, curiosa. Era um menino, debatendo-se, quase engolido pelo rio. "Isadora, vem!" chamou a professora, segurando um guarda-chuva que mal resistia ao vento. "Tem alguém ali!" gritou Isadora, apontando. Sem esperar, correu para a margem, ignorando os gritos da professora. Seus tênis afundavam na lama, mas ela não parou. Chegando perto, viu Min-jun, os olhos arregalados de pavor, tentando alcançar a margem. "Segura alguma coisa!" ela gritou, procurando ao redor. Seus olhos encontraram um galho seco, meio solto na terra. Ela o arrancou com força, as mãos tremendo. "Ei, menino! Aqui!" Min-jun ouviu a voz dela, fraca contra o barulho da tempestade. Ele viu o galho se estender sobre a água e nadou com o pouco de força que restava. Seus dedos tocaram a madeira, mas escorregaram. A correnteza o puxou de novo. "Não solta!" Isadora berrou, caindo de joelhos na margem. Ela se inclinou tanto que a água molhou suas pernas. "Por favor, segura firme!" O desespero na voz dela fez Min-jun tentar de novo. Ele agarrou o galho com as 2 mãos, os músculos ardendo. Isadora puxou com toda a força, o rosto vermelho de esforço. "Você consegue! Vem!" Min-jun sentiu o galho firme em suas mãos. Ele chutou a água, ajudando-a. De repente, mãos adultas o alcançaram. Um dos monitores da escola, que havia corrido atrás de Isadora, agarrou seus braços e o puxou para a margem. Min-jun caiu na terra, tossindo, o corpo tremendo de frio. "Isadora, você está bem?" perguntou a professora, correndo até ela, o rosto pálido. "Estou", respondeu Isadora, ofegante, ainda ajoelhada na água. Seus olhos não saíam de Min-jun, que era cercado pelos adultos. Ele levantou a cabeça procurando-a. Seus olhares se cruzaram por um segundo, mas ele não conseguiu dizer nada. Um monitor o envolveu com uma manta e o levou para longe, gritando para os outros que ele estava vivo. "Isadora, você foi tão corajosa", disse a professora, puxando-a para um abraço. "Mas nunca mais faça isso. Podia ter se machucado." "Ele ia morrer", murmurou Isadora, os olhos fixos no lugar onde Min-jun desaparecia entre as árvores. Sua voz era baixa, quase engolida pela chuva. Ela tremia, não só de frio, mas por saber o que quase acontecera. "Vem, vamos te secar", disse a professora, guiando-a de volta ao grupo. Isadora olhou para o rio uma última vez. A água ainda corria furiosa, como se nada tivesse acontecido. Ela apertou os braços contra o peito, sentindo o peso do momento. Enquanto isso, Min-jun, embrulhado na manta, era levado para o ônibus da escola. Ele virou o rosto, tentando ver a menina loira de novo, mas a chuva e as árvores a escondiam. Ele queria agradecê-la, dizer algo, mas sua voz não saía. Só conseguia pensar nos olhos dela, tão intensos, e na voz gritando para ele segurar firme.
A tempestade continuava, mas algo havia mudado. Para Min-jun, aquele dia nunca seria esquecido. Para Isadora, era apenas o começo de uma história que ela nem sabia que estava escrevendo. Min-jun acordou sobressaltado, o coração disparado. O quarto escuro do hotel em São Paulo parecia sufocante, mesmo com o ar-condicionado zumbindo. Ele tateou a mesinha de cabeceira, acendendo a luz. O pesadelo era o mesmo, o rio gelado, a correnteza puxando e aqueles olhos azuis intensos gritando, segura firme. Aos 30 anos, CEO de uma empresa de tecnologia, Min-jun ainda carregava aquele dia de quando tinha 7 anos. Ele se levantou, o pijama grudando na pele suada, e foi até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, mas ele só via o passado. A menina loira, encharcada, ajoelhada na margem, nunca saiu de sua memória. Ele nunca soube o nome dela, nunca agradeceu. Agora, bilionário, com o mundo aos seus pés, sentia um vazio que o dinheiro não explicava. Na manhã seguinte, no café da manhã com sua avó, Dona Clara, que ainda vivia no Brasil, Min-jun hesitou antes de falar. A sala de sua casa em Pinheiros cheirava a café fresco e pão de queijo. Dona Clara, com seus cabelos grisalhos e olhos gentis, serviu-lhe uma xícara. Você está quieto hoje, disse ela sentando-se. O que aconteceu? Min-jun mexeu o café, o olhar distante. Tive aquele sonho de novo, vó. O rio, a menina. Dona Clara ficou curiosa, pousando a xícara. Você ainda pensa nela? Depois de tanto tempo? Eu não penso. Eu sinto, confessou ele a voz baixa. Ela salvou minha vida, vó. Eu não sei quem ela é, onde está, mas preciso encontrá-la. Min-jun, isso foi há mais de 20 anos, disse Dona Clara preocupada. Você era uma criança, ela também. Talvez ela nem se lembre. Eu me lembro, retrucou ele, os olhos brilhando. E vou encontrá-la, nem que seja só para dizer obrigado. Dona Clara suspirou, mas viu a determinação no rosto do neto. Se é tão importante, comece pela cidade onde aconteceu, mas vá com calma, meu menino. Mais tarde, em uma reunião no escritório de São Paulo, Min-jun mal prestava atenção. Executivos discutiam números, mas ele olhava pela janela. Uma mulher passou na rua usando um vestido vermelho vivo. Algo nele estremeceu. Era a cor da mochila que ele carregava naquele dia no rio. A lembrança o atingiu como um raio. Senhor Kim, chamou seu assessor Rafael, percebendo sua distração. Tudo bem? Min-jun se virou decidido. Cancele minha agenda de amanhã, Rafael. Preciso resolver uma coisa. Rafael ficou surpreso, ajustando os óculos. Resolver o quê? Temos o contrato com a nova filial para fechar. É, pessoal, disse Min-jun levantando-se. Vou para a cidade onde aconteceu a excursão. Vou começar a procurar. Procurar o quê? Insistiu Rafael, confuso. Você não está falando daquela história do rio, está? Estou, respondeu Min-jun, firme. Eu devo a ela a minha vida. Rafael balançou a cabeça. Isso é loucura, Min-jun. Você não sabe o nome dela, nem onde ela mora. Pode nem estar no Brasil. Não me importa, cortou Min-jun, pegando o casaco. Vou tentar. Naquela noite no hotel, Min-jun abriu o laptop e começou a pesquisar. Ele digitou o nome da cidade, escolas da região, qualquer coisa sobre excursões de 20 anos atrás. Não encontrou muito, mas cada clique o deixava mais determinado. Ele pegou o celular e ligou para Dona Clara. Vó, vou precisar da sua ajuda, disse a voz suave, mas cheia de esperança. Você conhece pessoas na cidade? Pode perguntar sobre aquela excursão? Você está mesmo fazendo isso, não é? Perguntou ela, com um tom de orgulho misturado com preocupação. Estou, respondeu ele. Não vou parar até encontrá-la. Dona Clara ficou em silêncio por um momento. Tudo bem, meu neto. Vou ajudar. Mas, Min-jun, e se ela não quiser ser encontrada? Ele fechou os olhos.
A imagem da menina na chuva voltando. Então, pelo menos, eu tentei. Enquanto desligava, Min-jun olhou para a cidade lá fora. Em algum lugar, talvez não tão longe, a menina dos olhos azuis vivia sua vida. Ele não sabia como, mas a encontraria. Era uma promessa que fazia a si mesmo, ao menino que sobreviveu por causa dela. Isadora, aos 28 anos, esfregava o chão do corredor da escola, o balde ao lado pingando água. O uniforme azul, desbotado, grudava em sua pele suada. O turno da noite era pesado, mas ela não reclamava. Nunca reclamava. Em casa, seu irmão mais novo, Lucas, de 16 anos, dependia dela. Com deficiência nas pernas, ele precisava de cuidados. E Isadora fazia tudo para que ele tivesse o melhor, mesmo que isso significasse noites sem dormir e dias exaustivos. A escola estava silenciosa, exceto pelo som do esfregão contra o piso. Isadora prendia o cabelo loiro em um coque frouxo, os olhos azuis cansados, mas ainda intensos. Ela pensava em Lucas, que sonhava em jogar futebol, mesmo preso à cadeira de rodas. Esse pensamento a fazia continuar, mesmo quando os joelhos doíam. Isa, você viu o banheiro do segundo andar? Perguntou Márcia, uma colega de limpeza, aparecendo no corredor com um pano na mão. Está uma bagunça. As crianças jogaram papel molhado no teto de novo. Isadora suspirou, mas sorriu. Vou dar um jeito. Sempre tem alguma coisa, né? Você é paciente demais, disse Márcia, balançando a cabeça. Eu já teria jogado esse balde na cabeça de alguém. Não adianta brigar, respondeu Isadora, enxugando o suor da testa. Melhor fazer o que tem que ser feito. Márcia se aproximou, baixando a voz. Ei, ouviu a fofoca? Um cara rico, acho que coreano, apareceu na secretaria hoje. Estava perguntando sobre uma excursão de uns 20 anos atrás. Algo sobre um menino que caiu num rio. Isadora parou, surpresa. Um rio? Que estranho. Por que ele quer saber disso? Sei lá, disse Márcia, dando de ombros. Mas ele parecia importante. Terno caro, carro com motorista, disse que era pessoal. Isadora voltou a esfregar o chão, o coração dando um leve salto. Ela se lembrava do menino do rio, do dia em que correu com aquele galho, gritando para ele segurar firme. Mas isso foi há tanto tempo. Não podia ser a mesma história. Deve ser coincidência, murmurou, mais para si mesma. Pode ser, concordou Márcia, já se afastando. Mas Isa, se for alguém querendo te achar, aceita o dinheiro. Você merece. Isadora riu, balançando a cabeça. Ninguém está procurando por mim, Márcia. Quando o turno acabou, Isadora pegou o ônibus lotado para Paraisópolis. A casa onde vivia com Lucas era pequena, com paredes descascadas, mas cheia de amor. Lucas estava na sala, mexendo no celular, a cadeira de rodas ao lado do sofá. Oi, mana, disse ele, levantando os olhos. Chegou tarde hoje. Teve muito chão para limpar, respondeu Isadora, beijando a testa dele. Você comeu? Comi o macarrão que você deixou, disse Lucas, sorrindo. Mas, Isa, quando você vai descansar? Você trabalha demais. Ela se sentou ao lado dele, tirando os tênis. Eu descanso quando você estiver correndo por aí, combinado? Lucas riu, mas seus olhos ficaram tristes. Eu sei que você faz tudo por mim. Só queria que fosse mais fácil para você. Isadora segurou a mão dele, a voz suave. Não é sobre ser fácil, Lu. É sobre estar aqui com você. Isso é o que importa. Ele concordou, apertando a mão dela. Você é a melhor irmã do mundo, sabia? E você é o melhor irmão, retrucou ela, bagunçando o cabelo dele. Agora vai dormir, que amanhã tem fisioterapia. Depois que Lucas foi para o quarto, Isadora se jogou no sofá, exausta. Ela fechou os olhos e por um momento a imagem do rio voltou. O menino, os gritos, o galho. Ela nunca soube o nome dele, nunca perguntou. Na época, só queria que ele ficasse bem. Agora a história de Márcia mexia com ela, mas Isadora afastou o pensamento. Era só uma coincidência. Sua vida era essa,
Trabalho, Lucas, sobreviver. Não havia espaço para sonhar com o passado. Enquanto apagava a luz, ela ouviu a chuva começar lá fora, leve, batendo na janela. Era como um lembrete daquele dia, tantos anos atrás. Isadora não sabia, mas em algum lugar, um homem chamado Min-jun estava cada vez mais perto, carregando a mesma memória, determinado a encontrá-la. Min-jun caminhava pelas ruas de terra de uma pequena cidade, o sol quente batendo em seu rosto. Fazia uma semana que ele começara sua busca pela menina do rio, agora com a ajuda de Dona Clara e Rafael. Ele visitava escolas, conversava com diretores, revisava arquivos antigos. Cada dia sem respostas pesava, mas ele não desistia. A memória dos olhos azuis e da voz gritando, "Segura firme", o mantinha firme. Naquela manhã, ele estava em uma escola municipal, folheando um álbum de fotos de excursões antigas. O diretor, um homem de meia idade, trouxe uma caixa empoeirada. "Isso é tudo que temos de 20 anos atrás", disse, esfregando as mãos. "Não sei se vai ajudar." "Obrigado", respondeu Min-jun, abrindo a caixa. Ele passou horas olhando fotos desbotadas, crianças sorrindo em trilhas, rios, ônibus. Numa delas, viu um grupo de alunos perto de um rio. Seu coração acelerou. Uma menina loira de trança estava ao fundo, mas a imagem era pequena demais para ter certeza. "Isso é dela?" perguntou Rafael, olhando por cima do ombro. "Não sei", admitiu Min-jun, a voz baixa. "Pode ser." Ele pediu uma cópia da foto, o peito apertado de esperança. Mais tarde, na feira local, Min-jun caminhava entre barracas de frutas e artesanato. Dona Clara o acompanhava, conversando com vendedores, perguntando sobre crianças da época. Min-jun observava tudo, procurando pistas. De repente, viu uma mulher ao longe, com uma trança loira, carregando uma sacola. Algo nele disparou. Ele a seguiu discretamente, o coração batendo rápido. "Min-jun, aonde você está indo?" Chamou Dona Clara surpresa, tentando acompanhar. "É ela", murmurou ele, sem desviar os olhos. A mulher parou numa barraca, rindo com o vendedor. Min-jun se aproximou, o estômago revirando. Quando ela se virou, ele viu seu rosto. Não era ela. Os olhos eram castanhos, o sorriso diferente. A decepção o atingiu como um soco. "Não é ela", disse ele, parando, os ombros caindo. Dona Clara segurou seu braço, a voz suave. "Você está se esforçando tanto, meu menino, mas e se ela não estiver mais aqui?" Min-jun olhou para a avó, surpreso. "Você quer dizer, se ela morreu?" "É possível", respondeu Dona Clara, hesitando. "Faz muito tempo. A vida é imprevisível." Ele balançou a cabeça firme. "Não, eu sinto que ela está viva. Não sei explicar, vó, mas eu sei." Dona Clara suspirou, apertando o braço dele. "Você sempre foi teimoso." "Tudo bem, vamos continuar. Mas não se machuque com isso, está bem?" "Não vou desistir", prometeu Min-jun, a voz carregada de determinação. "Ela me salvou. Eu preciso pelo menos tentar." Naquela noite, em um restaurante simples, Min-jun jantava com Rafael e Dona Clara. Ele mexia a comida no prato, perdido em pensamentos. Rafael, bebendo um refrigerante, quebrou o silêncio. "Você já pensou no que vai dizer se encontrá-la? Tipo, 'Oi, eu sou o cara que você salvou do rio?'" Min-jun riu, mas foi um riso triste. "Não sei. Só quero olhar nos olhos dela e dizer obrigado. Talvez perguntar por que ela fez aquilo. Ela era só uma criança." "Você também era", lembrou Dona Clara, com um sorriso gentil. "Às vezes as crianças fazem coisas que os adultos não entendem, como arriscar tudo por um estranho." "É por isso que eu preciso encontrá-la", disse Min-jun, os olhos brilhando. "Porque ela não precisava fazer nada, mas fez." Rafael concordou, pensativo. "Tudo bem, chefe. Amanhã vamos a outra escola. E quem sabe,
Talvez a gente ache essa foto em melhor qualidade. Min-jun olhou para a cópia da foto em suas mãos. A menina loira desfocada ao fundo. Ele guardou-a no bolso, sentindo o peso da busca. A chuva começou a cair lá fora, leve, como naquela noite em que Isadora pensava no mesmo rio, sem saber que ele estava tão perto. Min-jun não sabia o nome dela, mas cada passo o levava mais perto de Paraisópolis, da escola onde ela trabalhava, do reencontro que mudaria tudo. Min-jun estacionou o carro em frente à escola em Paraisópolis, o coração batendo forte. Era mais uma parada em sua busca, mas algo naquela escola parecia diferente. Ele veio para visitar um projeto social que sua empresa apoiava, mas no fundo esperava encontrar pistas da menina do rio. O sol brilhava e crianças corriam no pátio, suas risadas enchendo o ar. Dentro da escola, Isadora varria a entrada da quadra, o uniforme surrado manchado de poeira. Seu cabelo loiro estava preso num rabo de cavalo, e ela cantarolava baixo, perdida em pensamentos sobre Lucas. O turno estava calmo, mas ela sabia que o dia seria longo. Não notou o homem de terno que entrava pelo portão. Min-jun caminhava com o diretor, ouvindo sobre o projeto. Seus olhos, porém, vagavam, procurando algo que nem ele sabia explicar. Então ele a viu. Isadora curvada, varrendo o chão. Algo em sua postura, na forma como mexia o cabelo, fez seu peito apertar. Ele parou, o ar preso nos pulmões. "Senhor Kim, tudo bem?" perguntou o diretor, curioso. "Sim, estou bem", respondeu Min-jun, a voz quase falhando. Ele não conseguia tirar os olhos dela. "Quem é aquela mulher?" O diretor olhou para Isadora. "É a Isadora, uma das nossas faxineiras. Pessoa incrível, trabalha duro. Quer que eu a chame?" Min-jun hesitou, o coração disparado. "Sim, por favor." Isadora levantou os olhos quando o diretor a chamou. Ela apoiou a vassoura contra a parede, limpando as mãos no uniforme. Ao se aproximar, viu o homem de terno, alto, com olhos gentis, mas intensos. Eles se cruzaram no meio do pátio, e Min-jun sentiu um vazio estranho, como se o tempo tivesse parado. "Oi, sou Isadora", disse ela com um sorriso educado. "Posso ajudar em algo?" Min-jun congelou ao ouvir o nome. Isadora. O nome vibrou em sua mente, trazendo flashes do rio, da chuva, do galho. Ele a encarou, procurando aqueles olhos azuis de 20 anos atrás. E lá estavam eles, profundos, intensos, mas cansados. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou a voz tremendo. Isadora ficou surpresa com a pergunta. "Uns 5 anos", respondeu, ajustando uma mecha de cabelo. "Por quê?" "Eu estou procurando alguém", disse Min-jun, hesitando. "Uma pessoa de uma excursão, há muito tempo. Você já foi a uma excursão escolar perto de um rio?" Isadora riu confusa. "Quando eu era criança, sim, mas isso foi há séculos. Desculpe, senhor, mas tenho que voltar ao trabalho." Ela virou-se, mas Min-jun deu um passo à frente. "Espera, só mais uma coisa. Meu nome é Min-jun. Você já ouviu esse nome antes?" Isadora parou, olhando para ele, curiosa. "Não, acho que não, desculpe." Ela sorriu de novo, gentil, e voltou para a vassoura. Min-jun ficou parado, o coração apertado. Era ela. Tinha que ser. Mas por que ela não lembrava? Ele voltou ao carro, mas não foi embora. No dia seguinte apareceu de novo, dessa vez com um café para o diretor, só para ter uma desculpa de estar ali. Viu Isadora limpando o corredor, rindo com uma colega. Ele ficou à distância, observando, tentando entender. No terceiro dia, ele trouxe livros para o projeto social e ficou no pátio, vendo as crianças jogarem bola. Isadora passou por ele carregando um balde. Seus olhos se encontraram, e ela parou surpresa. "Você de novo? Está virando freguês da escola", brincou com um meio sorriso. Min-jun riu nervoso. "Gosto do projeto e do lugar. Parece especial."
Isadora concordou, limpando as mãos. As crianças tornam tudo melhor. Mas sério, você vem muito. É só pelo projeto? Ele hesitou, o olhar preso ao dela. Não, é algo pessoal. Alguém que conheci há muito tempo. Acho que pode estar aqui. Isadora ficou curiosa, mas não insistiu. Boa sorte, então. Espero que encontre quem procura. Ela voltou ao trabalho, deixando Min-jun com uma mistura de esperança e dúvida. Ele a observava, cada movimento dela reacendendo memórias. A chuva não caía, mas para ele, a lembrança daquele dia estava em cada olhar que trocavam, mesmo que ela não soubesse. Isadora esfregava o chão da sala de aula, o balde ao lado pingando. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando o uniforme surrado. Ela notava o homem de terno, Min-jun, aparecendo na escola quase todos os dias. Ele trazia livros, conversava com as crianças, mas sempre a observava de longe. Isadora não entendia. Era estranho, mas ele parecia inofensivo, com olhos gentis que carregavam algo profundo, quase triste. Naquele dia, ela o viu no pátio, brincando de bola com as crianças. Lucas, seu irmão, estava lá, rindo na cadeira de rodas, enquanto Min-jun chutava a bola devagar para ele. Isadora parou surpresa. Ver Lucas tão feliz a fez sorrir, mas o homem a intrigava. Por que ele se importava tanto? Mais tarde, enquanto varria o corredor, Isadora viu Min-jun parado em frente à escola, olhando para um galho seco no chão. Ele parecia perdido, como se aquele pedaço de madeira significasse tudo. Ela hesitou, mas se aproximou. "Está tudo bem?" perguntou a voz suave. Min-jun levantou os olhos, surpreso. "Sim, eu só estava pensando." Ele pegou o galho, girando-o nas mãos. "Você já teve um momento na vida que não explica, mas nunca esquece?" Isadora ficou curiosa, apoiando-se na vassoura. "Acho que sim. Por quê? O que esse galho tem a ver com isso?" Ele hesitou, o olhar preso ao dela. "Quando eu tinha 7 anos, caí num rio durante uma tempestade. Uma menina me salvou. Ela usou um galho como este para me puxar. Eu nunca agradeci." Isadora sentiu um arrepio. A história parecia familiar, mas tão distante. Ela se lembrou do menino do rio, do medo, do grito para ele segurar firme, mas não podia ser. "Isso é incrível", disse a voz tremendo. "Você a encontrou?" "Ainda não", respondeu Min-jun com um sorriso triste. "Mas estou tentando." Ela tinha olhos azuis como os seus e era corajosa. Isadora riu, desconfortável. "Muitos olhos azuis por aí. Boa sorte na busca." Ela virou-se, o coração acelerado, sem saber por que a história a mexia tanto. No dia seguinte, Min-jun voltou. Ele trouxe um lanche para as crianças e ficou conversando com Lucas. Isadora observava de longe, limpando uma janela. Lucas parecia adorá-lo, e isso a deixava dividida. Ela se aproximou, limpando as mãos no uniforme. "Você é bom com crianças", disse, tentando soar casual. "Lucas gosta de você." Min-jun sorriu, olhando para Lucas, que ria com os amigos. "Ele é especial. Me lembra meu irmão mais novo. Como ele está lidando com tudo." Isadora suspirou, o olhar suavizando. "Ele é forte. Sonha em jogar futebol, mesmo na cadeira. Eu faço o que posso para ele ter esperança. Você é uma irmã incrível", disse Min-jun, a voz cheia de admiração. "Não deve ser fácil." "Não é", admitiu ela, olhando para o chão. "Mas ele é minha família. A gente faz o que precisa, sabe?" Min-jun concordou, o peito apertado. Ele queria contar tudo, dizer que ela era a menina do rio, mas algo o segurava. Ela não lembrava, e forçar parecia errado. "Se precisar de ajuda com qualquer coisa, me avise", ofereceu sincero. Isadora ficou surpresa, mas sorriu. "Obrigada, mas a gente se vira. Você já faz muito pelas crianças." Ele quis insistir, mas apenas concordou, guardando as palavras.
Cada conversa com ela era um pedaço do passado voltando, fragmentos de uma memória que ele carregava sozinho. Isadora, por sua vez, sentia ele se aproximando, mas mantinha a guarda alta. Homens como ele, ricos, de mundos tão diferentes, não ficavam por perto. Enquanto Isadora voltava ao trabalho, Min-jun a observava, o galho ainda na memória. Ele sabia que era ela, mas precisava de mais. Talvez ela precisasse de tempo para lembrar. Ou talvez ele precisasse de coragem para contar. Min-jun decidiu esperar, construindo laços com ela, com Lucas, com aquele lugar, até que a verdade viesse à tona. A escola estava escura, as luzes apagadas por uma queda de energia. A chuva caía forte lá fora, batendo nas janelas. Isadora corria de sala em sala, acalmando as crianças assustadas. O turno da noite já era pesado, mas a tempestade tornava tudo mais caótico. Min-jun, que estava lá para entregar materiais do projeto social, ficou para ajudar, carregando lanternas e falando com os alunos. Isadora encontrou uma menina de 6 anos chorando num canto, abraçando os joelhos. A criança tremia, os olhos arregalados com o barulho dos trovões. Isadora ajoelhou-se ao lado dela, a voz suave. Ei, pequena, está tudo bem? É só chuva. Segura firme, tudo passa. Min-jun, que ajudava um grupo de crianças ali perto, congelou ao ouvir a frase. Segura firme. As palavras despertaram o rio, a tempestade, a menina loira gritando para ele não soltar o galho. Ele virou-se devagar, o coração disparado, e viu Isadora confortando a criança, seu rosto iluminado pela lanterna. Ele se aproximou, as pernas trêmulas. Isadora! Chamou, a voz baixa, quase engolida pelo barulho da chuva. Ela olhou para ele, surpresa, ainda segurando a mão da menina. Oi, Min-jun, está tudo sob controle por aí? Você disse... Segura firme, murmurou ele, os olhos fixos nos dela. Foi você. Você disse isso naquele dia. Isadora ficou confusa, ajudando a menina a se levantar. Do que você está falando? Eu digo isso para as crianças o tempo todo. Min-jun deu um passo à frente, o peito apertado. No Rio, 20 anos atrás, uma menina me salvou. Ela gritou, segura firme. Era você, Isadora. Eu sei que era. Isadora riu, nervosa, entregando a menina a uma professora que passava. Você está confundindo as coisas. Eu salvei um menino no Rio, sim, mas como você saberia disso? Porque eu era um menino, disse Min-jun, a voz quebrando. Eu caí no rio, você me deu um galho, você me salvou. Isadora parou, o ar preso nos pulmões. Ela olhou para ele, os olhos azuis arregalados, procurando algo em seu rosto. Fragmentos da memória voltaram. A chuva, o medo, o menino se debatendo na água. Você é aquele menino? Perguntou a voz tremendo. Min-jun concordou, os olhos brilhando com lágrimas. Eu nunca esqueci. Seus olhos, sua voz. Passei anos procurando você. Isadora cobriu a boca emocionada. Meu Deus, eu nunca soube o que aconteceu com você. Pensei que tinha ido embora, que estava bem. Eu estava, disse ele com um sorriso fraco. Por sua causa, você arriscou tudo por mim, e eu nem agradeci. Isadora balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Eu só fiz o que qualquer um faria. Você era só uma criança. Não, cortou Min-jun, a voz firme. Você foi corajosa. Você mudou minha vida. Ela enxugou o rosto, rindo entre as lágrimas. Isso é loucura. Você aqui depois de tanto tempo. Por quê? Porque eu precisava te encontrar, respondeu ele sincero. Eu precisava dizer obrigado e saber quem você é. Isadora olhou para o chão, o coração acelerado. Eu sou só eu, Min-jun, uma faxineira cuidando do meu irmão. Não sou ninguém especial. Você é tudo, disse ele, a voz cheia de emoção. Você não entende? Sem você, eu não estaria aqui.
A chuva continuava, mas dentro da escola, o silêncio entre eles era pesado, cheio de memórias. Uma professora passou, chamando Isadora. Isa, precisamos de você na cantina. Já vou, respondeu ela sem tirar os olhos de Min-jun. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, disse ele com um sorriso gentil. Só me deixa te conhecer. É o mínimo que posso fazer. Isadora concordou, ainda atordoada. Tudo bem, mas vai com calma, está bem? Isso é muito para mim. Prometo, disse Min-jun, o coração mais leve. Ele a observou voltar ao trabalho, ajudando as crianças enquanto a chuva caía. Isadora ainda sentia o coração acelerado dias após a revelação de Min-jun. Ele era o menino do Rio, o garoto que ela salvara há 20 anos. Agora, sentado à sua frente num restaurante simples em São Paulo, ele parecia tão real, tão diferente do homem de terno que aparecera na escola. O lugar era pequeno, com toalhas quadriculadas e cheiro de comida caseira. Isadora mexia no guardanapo nervosa, enquanto Min-jun a olhava com um sorriso tímido. Você não precisava me trazer aqui, disse ela, a voz baixa. Eu fico sem graça com essas coisas. Quero te conhecer, Isadora, respondeu Min-jun, sincero. Não é sobre o restaurante. É sobre você, sobre nós. Isadora ficou surpresa, os olhos azuis encontrando os dele. Nós, Min-jun, você é um cara importante, cheio de compromissos. Eu sou só eu. Trabalho na limpeza, cuido do meu irmão. Não temos nada em comum. Você salvou minha vida, disse ele a voz firme. Isso é mais do que qualquer coisa que eu tenho. Ela balançou a cabeça, rindo suavemente. Eu não fiz isso por recompensa. Fiz porque você precisava. Qualquer um teria feito. Não, cortou Min-jun, inclinando-se para a frente. Você era uma criança, Isadora. Podia ter se machucado, mas você correu, gritou, segurou aquele galho. Não diga que não é nada. Isadora olhou para o prato, o peito apertado. Eu nunca pensei nisso como algo grande. Só queria que você ficasse bem. E eu fiquei, disse ele com um sorriso quente. Por isso estou aqui. Quero ajudar você agora. O garçom trouxe os pratos, interrompendo o momento. Isadora esperou ele se afastar antes de falar, a voz mais séria. O que você quer dizer com ajudar? Min-jun hesitou, escolhendo as palavras. Quero oferecer um emprego na minha empresa, algo melhor, com salário bom, e uma casa mais confortável para você e o Lucas. Também posso pagar um tratamento para o seu irmão, os melhores médicos. Isadora ficou em silêncio, o rosto endurecendo. Isso é muito, Min-jun. Não posso aceitar. Por que não? Perguntou ele confuso. Não é caridade, é gratidão. Você merece. Não funciona assim, retrucou ela, a voz tremendo. Eu não quero coisas que não conquistei. Minha vida é dura, sim, mas é minha. Eu e Lucas nos viramos, não quero sua pena. Não é pena, disse Min-jun, os olhos brilhando com emoção. Isadora, você me deu uma chance de viver. Tudo que sou hoje, minha empresa, minha família, existe por sua causa. Deixe eu te dar algo em troca. Ela enxugou uma lágrima que escapou, respirando fundo. Você não entende. Se eu aceitar, vou sentir que estou traindo quem eu sou. Quero vencer pelo meu esforço, não porque alguém me deve. Min-jun ficou em silêncio, admirando a força dela. Tudo bem, disse por fim. Mas posso estar por perto? Como amigo, pelo menos. Isadora sorriu, aliviada. Isso eu posso aceitar, mas nada de presentes caros, está bem? Ele riu, o clima ficando mais leve. Combinado, mas vou insistir no café de vez em quando. Ela concordou, o sorriso iluminando o rosto. Eles comeram, conversando sobre coisas simples, a infância dela em Paraisópolis, os sonhos de Lucas, as viagens de Min-jun. Ele contou sobre sua avó, Dona Clara, e como ela o incentivara a procurá-la.
Isadora ouvia, fascinada, percebendo que, apesar das diferenças, ambos conheciam a solidão. Quando saíram do restaurante, a noite estava fresca. Min-jun a levou até o ponto de ônibus, as mãos nos bolsos. "Você já pensou no que quer para o futuro?" perguntou, enquanto esperavam. Isadora olhou para as estrelas, pensativa. "Quero que Lucas seja feliz e talvez estudar algo como pedagogia. Gosto de ajudar crianças, mas é caro e o tempo é curto." "Você faria isso muito bem", disse Min-jun, sincero. "E se mudar de ideia sobre ajuda, sabe onde me encontrar." Ela riu, balançando a cabeça. "Você não desiste, né?" "Nunca", respondeu ele, com um olhar que dizia mais do que as palavras. O ônibus chegou e Isadora subiu, olhando para ele uma última vez. Enquanto o veículo se afastava, ela sentiu algo novo no peito. Um vínculo que crescia, não por gratidão, mas por quem eles eram. Min-jun ficou ali, vendo as luzes do ônibus sumirem, sabendo que a conexão entre eles era só o começo. Isadora olhou pela janela do carro, o coração batendo rápido. Min-jun a convencera a tirar o dia de folga, algo raro para ela. Ele dirigia em silêncio, as mãos firmes no volante, enquanto a estrada os levava para fora da cidade. Ela não sabia aonde iam, mas a confiança que crescia entre eles a fez aceitar o convite. O céu estava cinza, prometendo chuva. "Você vai me dizer para onde estamos indo?" perguntou Isadora, com um sorriso curioso, ajustando o cinto. Min-jun sorriu sem tirar os olhos da estrada. "É uma surpresa, mas prometo que vai valer a pena." Ela riu, balançando a cabeça. "Você é cheio de surpresas, sabia?" "Não estou acostumada com isso." "Então é bom se acostumar", disse ele, a voz leve, mas com um tom de carinho que a fez olhar para ele. "Você merece dias assim, Isadora." Ela ficou em silêncio, o peito aquecido. Desde o jantar eles conversavam mais, se aproximavam. Min-jun respeitava os limites dela, nunca forçando, e isso a fazia confiar. Ainda assim, uma parte dela temia se abrir demais. A vida a ensinara a ser cautelosa. Quando pararam, Isadora reconheceu o lugar. Era o rio, agora calmo, cercado por árvores verdes. A margem onde ela o salvara 20 anos atrás estava ali, intocada. Ela saiu do carro, o ar fresco trazendo memórias. "Aqui?" perguntou surpresa, olhando para Min-jun. Ele pegou uma muda de árvore no porta-malas, junto com uma pá pequena. "Quero plantar isso com você", disse, a voz suave. "Um símbolo de vida, de começo novo, por causa do que você fez por mim." Isadora sentiu os olhos marejarem. "Min-jun, isso é lindo, mas você não acha que está exagerando?" "Não", respondeu ele firme, caminhando até a margem. "Você me deu uma chance de viver. Isso é o mínimo que posso fazer." Ela o seguiu, o coração apertado. Juntos, cavaram um buraco na terra macia, o som da pá misturando-se ao murmúrio do rio. Isadora segurou a muda, ajudando a colocá-la no chão. Quando terminaram, ela olhou para a árvore pequena, mas cheia de promessa. Uma lágrima escorreu, e ela enxugou o rosto, rindo. "Olha eu aqui, chorando por uma planta." Min-jun riu, limpando a terra das mãos. "Não é só uma planta, é nós dois naquele dia, e agora. Você era só uma menina, mas mudou tudo para mim." Isadora olhou para ele, os olhos azuis brilhando. "Você também mudou algo para mim. Eu nunca pensei que te veria de novo. E agora, você é tão gentil, tão justo. Isso me assusta um pouco." "Assusta?" perguntou ele curioso, sentando-se na grama ao lado dela. "Por quê?" "Porque pessoas como você não ficam", disse ela, a voz tremendo. "Você tem uma vida grande, Min-jun. Eu sou só a Isadora de Paraisópolis. Tenho medo de me apegar e depois... Eu não vou a lugar nenhum", cortou ele, a voz cheia de emoção. "Não estou aqui só por gratidão. Estou aqui porque vejo quem você é. Forte, corajosa, verdadeira.
Eu quero você na minha vida. Isadora olhou para o rio, o peito acelerado. Ela queria acreditar, mas a vida a fizera duvidar. Ainda assim, os olhos dele, tão sinceros, a puxavam. Sem pensar, ela se inclinou, e ele a encontrou no meio do caminho. O beijo foi suave, hesitante, mas cheio de tudo que não diziam. Não era sobre o passado, mas sobre quem eles eram agora, iguais, apesar de tudo. Quando se afastaram, Isadora riu envergonhada. Eu não planejei isso. Nem eu, disse Min-jun sorrindo, o rosto iluminado. Mas foi perfeito. A chuva começou, leve, molhando a grama. Eles não se mexeram, deixando as gotas caírem. Você salvou minha vida, disse ele, segurando a mão dela. Agora é minha vez de proteger a sua. Isadora apertou a mão dele, o coração mais leve. Vamos com calma, está bem? Mas eu quero tentar. Ele concordou, o sorriso crescendo. A árvore ao lado deles balançava com o vento, um marco do que começaram. A chuva caía, mas para Isadora era como se o passado e o futuro se encontrassem, prontos para crescer juntos. Isadora sentia o vento leve tocar seu rosto enquanto caminhava ao lado de Min-jun. Meses após o beijo à beira do rio, eles construíam algo novo, com calma, como ela pedira. A árvore que plantaram crescia, e Lucas, seu irmão, caminhava com muletas após uma cirurgia bem-sucedida, paga por Min-jun, mas só depois que Isadora a aceitou, relutante. Agora, sentada num banco à beira do mesmo rio, com a chuva caindo suave, Isadora segurava um galho, rindo com Min-jun. Você ainda guarda isso? Perguntou ela, girando o galho que ele trouxera, tirado do chão naquele dia. É nossa história, respondeu Min-jun, o sorriso iluminando o rosto. Você me salvou com um galho. Não podia deixar passar. Isadora riu, o coração leve. Você é bobo, mas é fofo. Ela olhou para o rio, a água calma refletindo as nuvens. Tudo mudou tanto, Min-jun. Às vezes, sinto que estou sonhando. Ele segurou a mão dela, o toque quente contra a chuva fria. Não é sonho, é real, e quero que seja nosso futuro. Isadora ficou surpresa, virando-se para ele. Futuro? Você está falando sério? Muito, disse ele, a voz firme, mas suave. Quero estar com você, Isadora. Não como salvadora e salvo, mas como nós, um casal, com tempo, sem pressa, mas juntos. Ela olhou para as mãos unidas, o peito apertado. Eu quero isso também, mas minha vida é complicada. Lucas, meu trabalho, agora o curso de pedagogia. Não sou como as pessoas do seu mundo. Meu mundo é onde você está, retrucou ele, os olhos brilhando. Você é forte, verdadeira. Não quero ninguém do meu mundo. Quero você. Isadora sentiu lágrimas quentes misturarem-se à chuva. Você sempre diz as coisas certas. Como vou competir com isso? Min-jun riu, puxando-a para mais perto. Não é competição, é só a verdade. Eles ficaram em silêncio, a chuva caindo, os risos suaves preenchendo o ar. Isadora pensava no curso que começara, incentivada por Min-jun. As aulas de pedagogia eram difíceis, mas ela amava cada momento, sonhando em trabalhar com crianças. Lucas, agora com 17 anos, estava mais confiante, até brincava sobre jogar futebol. A cirurgia mudara tudo, e embora Isadora tivesse resistido, a gratidão por Min-jun crescia. Você já pensou em como Lucas está feliz? Perguntou Min-jun, quebrando o silêncio. Ontem ele me disse que quer te levar para ver um jogo quando estiver andando sem muletas. Isadora sorriu, emocionada. Ele te contou isso? Esse menino, ele mudou tanto desde que você apareceu. Você é bom para ele. Ele é fácil de gostar, disse Min-jun com um sorriso. Como a irmã dele. Ela deu um leve empurrão no ombro dele, rindo. Para com isso, ou vou ficar sem graça. É sério, insistiu ele, o tom mais profundo. Você transformou minha vida, Isadora.
não só no rio, mas agora. Cada dia com você é melhor. Isadora olhou para o galho em suas mãos, o peso do passado misturando-se à esperança do futuro. Você também mudou a minha, admitiu, a voz tremendo. Eu tinha tanto medo de confiar, de querer mais, mas você me fez acreditar que posso. Minjum segurou o rosto dela, os polegares enxugando as lágrimas misturadas à chuva. Você pode tudo, e eu vou estar aqui cada passo do caminho. Eles se beijaram, a chuva caindo mais forte, mas nenhum dos dois se importou. Era como se o rio, a árvore, a chuva fossem testemunhas de algo maior, um amor que crescia devagar, mas firme. Quando se afastaram, Isadora riu, o rosto molhado. Estamos encharcados, vamos parecer dois malucos. Os melhores malucos, brincou Minjum, levantando-se e puxando-a. Vem, vamos nos secar. Enquanto caminhavam para o carro, Isadora segurava o galho, um lembrete de onde começaram. Ela olhou para Minjum, que ria, protegendo-a da chuva com o casaco. A vida não era perfeita, mas pela primeira vez, Isadora sentia que o futuro era dela para construir, com Lucas, com Minjum, com os sonhos que agora ousava ter. Sentados à beira do rio, sob a chuva, eles riam, o galho entre eles, uma promessa eterna de que o passado os unira, mas o amor os levaria adiante. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!